sarça que só queima, que não se apaga. Somos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham esquecido de levar pães. Tinha consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidados com os fermentos dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não compreendeis, entendeis, nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, mas não vedes. Tendo ouvidos, não ouves. Não vos lembrais de que quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaço? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vos recolhestes cheios de pedaço? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, deixemos-nos conduzir pela Palavra de Deus nesta celebração da Santa Missa. Como disse no início, ela nos prepara para o espírito da Quaresma, o tempo de conversão, de caminhar com o coração cada vez mais purificado ao encontro da Páscoa, fonte da nossa esperança e da nossa vitória. Amanhã, a Igreja celebra um rito da imposição das cinzas, rito antigo, praticado pelos israelitas, até pelos reis, que manifestavam publicamente o seu pecado, a conversão do coração. E hoje, São Tiago, na sua carta, fala que o homem que suporta a provação é feliz e que Deus não conduz em tentação. Deus não tenta ninguém. O que é provação? É todo tipo de contrariedade, de mal, de sofrimento, mal em ordem física e mal em ordem espiritual. Sabemos o quanto o mal físico, uma simples dor de dente, dor de cabeça, quanto pode mexer com a nossa vida, com o nosso bem-estar e também com o nosso rendimento no trabalho, atrapalha o nosso pensamento. Mal espiritual talvez não tenha este efeito imediato, mas como o corpo tem as chamadas doenças silenciosas, que matam ao longo dos anos e raramente dão sinais de si,
assim também o mal espiritual, o pecado, ele vai corroendo a nossa alma e quando percebemos, já estamos bem longe da saúde espiritual. Os vícios se infiltram facilmente na nossa vida e tudo isto gera desesperança, gera medo e dúvida. A provação são os momentos de contrariedade, quando nós temos um propósito, enfrentamos tantos obstáculos em toda a espécie, também e sobretudo na vida espiritual. E a mais pesada, a mais forte das provações são as nossas tentações. Na oração do Pai Nosso, nós rezamos: não nos deixeis cair em tentação. É uma tradução correta daquilo que a língua hebraica, grega e o latim contém. Em alguns países foi traduzido como não nos leveis à tentação. Deus não leva ninguém em tentação. Ela vem sozinho. Deus não seria amor se nos colocasse em provação, que de propósito nos criasse obstáculos. As provações, as tentações, vêm da nossa concupiscência, das nossas inclinações para o mal, devido ao pecado que contaminou a nossa inteligência, nosso pensamento, nossos sentimentos e as nossas decisões. Deus vem sempre em socorro a quem clama por Ele nas suas provações. Nem sempre de forma que nós queremos ou nós percebemos, mas quem vai ao encontro do Senhor com o coração sincero e aberto, quem busca o Senhor nas provações e nas tentações, Deus não o deixará desamparado. Jesus nos mostra o caminho de combater as provações espirituais, as tentações que ele experimentou no deserto, quando fazia um grande jejum de 40 dias, a nossa quaresma, para se preparar bem para o mistério da pregação e ao mistério da sua Páscoa. A tentação apresentada pelo evangelista toca aquilo que é mais delicado na nossa vida: a fome, o poder e a ganância. Jesus, interessante, isto é muito importante para nós, não entra em discussão com a tentação. Não fica pensando muito tempo, não conversa, não dialoga com o diabo, não tenta convencê-lo, porque ao diabo não se convence, ele só quer o mal. Ele sabe que é o mal, mas este é o seu propósito. Esta é a sua essência, porque ele é o mal por natureza. Nós também não devemos discutir com as nossas tentações. Por exemplo,
vem algum mau pensamento sobre alguém. As aparências podem nos levar a ter estes pensamentos, mas raramente é a verdade. E quando é a verdade, Jesus também nos oferece o caminho de agir, advertir a sós o transgressor. E se ele tiver reta intenção e reconhecer que é verdade o mal que ele está praticando, ele se converterá e assim ganharemos a alma dele para o Senhor. A tentação precisa ser rejeitada. Isto se refere a todo tipo de tentações. Digo, não entramos em discussão, mas rejeitamos logo que ela se faz presente. Não podemos aproximar-nos às tentações. Não podemos tentar a experimentar a nossa santidade. Vamos ver até onde vai a minha resistência. Porque a tentação é uma gasolina, barril de gasolina. E a nossa complacência com a tentação, querer compreender melhor o porquê, como que é, etc., etc., é o fogo que nós aproximamos cada vez mais ao barril da gasolina. E nós não temos controle quando for ultrapassada a sutil fronteira entre não acende e já explodiu. Diante da tentação, nós devemos sempre pensar que somos fracos e só o Senhor vem em nosso auxílio. Invocar o nome do Senhor. O povo antigo costuma dizer quando vem alguma coisa, Deus me livre disto, cruz credo, né? Cruz credo. É a forma de recorrer a Deus, valei-me Nossa Senhora, valei-me Santo Antônio, lembrar uma passagem da Sagrada Escritura, como fez o Jesus. Está escrito, não só de pão vive o homem, somente a Deus adorarás. Não levarás Deus em tentação. E nesta quaresma, nós precisamos fortalecer a nossa vontade para afirmar as nossas virtudes e diminuir cada vez mais as nossas inclinações ao mal. Precisamos ser radicais em dizer não aos nossos pecados. Não adianta confessar-se pensando se vou pecar outra vez, vou me confessar, Deus vai me perdoar, porque nesta atitude pode não ter o essencial para a confissão, que é um arrependimento sincero, autêntico reconhecimento do mal que cometemos e a vontade de não cair mais em tentação. O resto deixamos à misericórdia de Deus. E Jesus, então, nos adverte contra outro mal, a hipocrisia. Jesus
disse de repente aos apóstolos: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus. O que é fermento dos fariseus? O fermento faz a massa se tornar pão gostoso, faz crescer, transformar por dentro. A hipocrisia é o mal que está dentro de nós e corrói os nossos sentimentos, sobretudo a nossa retidão. A hipocrisia é a corrupção da retidão. Ela tem outras palavras: a falsidade, a dissimulação, a convicção de que nós é que temos razão. Tempo atrás, eu tive uma conversa com o Senhor, bom por sinal, mas hipócrita. Quando estava sendo questionado a respeito de algumas coisas, ele disse: eu sou católico, eu defendo a igreja. Eu sou mais católico de todos os outros. Não continuei a conversa, porque diante de tamanha falsidade, orgulho, hipocrisia, nenhuma palavra tinha efeito mais. Os nossos ambientes sociais, mas sobretudo porque somos discípulos de Jesus Cristo, a hipocrisia faz muito mal. Devemos analisar a nossa consciência. Quem é sincero e reto é como aquele pecador na porta do templo de Jerusalém, que não ousava entrar dentro, tanto menos de se aproximar do altar, e suplicava o perdão a Deus: sou pecador, perdoa-me. E o fariseu, diz Jesus, ele logo, pisando duro no chão, foi ao altar e rezava: eu te louvo, Senhor, porque não sou daquela gentalha, igual aquele pecador lá público. E assim começou a enumerar os seus pecados. Nenhum pecado dele, todos os pecados do outro. E em vista desta confissão, Deus ouviu o clamor do pobre e Jesus disse: aquele pecador saiu mais justificado do que aquele fariseu. Muitos, ou pelo menos alguns, se fingem de santos, ou se convencem que são santos, já santos. Se são santos, Deus seja louvado. A nossa consciência reconhece isto. Mas lembrem que a verdadeira santidade gera humildade. E é no coração sincero reconhecemos que isto é dom de Deus e pedimos: Senhor, aumenta a minha fé e não me deixes cair em tentação. Fofocas, calúnias, maldicências, maus pensamentos, julgamentos pela aparência, é um mal muito frequente no nosso meio. Isto é uma patologia da fé, é uma doença da fé. Podemos ser numerosos, mas não progredimos espiritualmente, não progredimos pastoralmente, porque a hipocrisia corrói a árvore
na sua raiz. Por isso Jesus era misericordioso com tanta gente, mas furioso com os fariseus, porque os humildes se arrependiam, reconheciam Jesus como aquele que passa fazendo o bem, o Filho de Deus. E os fariseus tinham um coração endurecido, achando-se únicos certos, donos da verdade, da religião e da santidade. Duros com o povo nas suas exigências, como dizia Jesus. Nas costas dos pequenos colocam fardos pesados, e eles não são capazes de levantar uma palha. Devemos rezar uns para os outros, para que o mal da hipocrisia não tome conta de nós. Sejamos atentos para sermos retos, atentos até com as críticas que nos ajudam a crescer, porque superar uma provação, suportar em silêncio uma calúnia, uma fofoca, uma doença, um sofrimento, sem reclamar, só confiar em Deus, nos enobrece espiritualmente. O que vem de baixo não nos atinge. Pode atingir a nossa fama, pode atingir a nossa estima pessoal, pode atingir o nosso bom nome, mas não atinge o coração que está ancorado em Deus. E por fim, Jesus hoje ensina a providência. Tinha muita gente, os apóstolos levaram pouco pão, e Jesus cobrou: cadê o pão? Então eles ficaram preocupados, com medo, e Jesus começou a dizer: vocês não têm olhos para ver? Quando tinha só 5 pães, quantas mil de pessoas foram alimentadas? Quantos cestos sobrou ainda? E então, ainda não compreendeis? Nós falamos pouco sobre a providência divina e acreditamos pouco. No mundo de hoje, marcado pela competição, passar perna um no outro, buscar a fama a qualquer custo e a qualquer preço, a nossa realidade, até material, quase que não nos deixa espaço para a providência de Deus agir. Eu sou da roça, os meus pais trabalharam muito e em tudo dependiam do seu grande trabalho, cansativo demais, e da bênção de Deus. Eu via como era ardorosa a fé deles, quando tudo o que faziam submetiam à bênção de Deus. E como agradeciam quando colhiam muitas coisas para passar o inverno, para vender e assim ter os trocados para nos ajudar nos estudos. Não só nas coisas materiais que a providência se faz presente, mas nas coisas espirituais também. Quantas situações difíceis que se apresentam diante de nós, nos maltratam, tiram as noites de sono, não sabemos como resolver, somos apavorados diante das possibilidades que podem acontecer.
quando confiamos tudo em Deus e nos reconhecemos que da nossa parte fizemos tudo e não conseguimos, podemos esperar com calma. A tempestade passará e algum bem acontecerá. Por isto, nesta quaresma, quando praticamos o jejum, quanto para medo de partilhar o pouco que temos, porque Deus dá cêntuplo a quem dá com alegria. O jejum não é só maltratar o nosso corpo, o nosso estômago, negando o alimento. O jejum é dar ao outro aquilo que eu deixei de comer hoje. Se você come 3 pães por dia e no dia de jejum comeu 1 pão com água, compra e dá os 2 restantes para os pobres. Isto que é jejum. O sentido do jejum é a partilha. Solidarizar-se com o outro que tem mais necessidade do que eu. E a partilha, a generosidade é sempre argumento para ganhar mais bênçãos de Deus. E este ano também estamos entrando na campanha da fraternidade. O tema da campanha, que é um convite para a conversão comunitária, coletiva, é a violência, fraternidade e a superação de violência. Nós sabemos muito bem quanta violência e quais formas que nos amedrontam na nossa sociedade brasileira e na nossa querida cidade de Anápolis. Como podemos fazer? Olho por olho, dente por dente, armas contra as armas. Devemos enfrentar a violência, contribuindo para a cultura da paz. É um processo longo que não depende só de nós. Mas Jesus disse: eu vos envio como ovelhas entre os lobos. O que é uma ovelha num bando de lobos famintos, que são capazes de devorar animais grandes? No entanto, Jesus nos envia como ovelhas entre os lobos. O título messiânico que lhe deram os profetas no Antigo Testamento, o título mais alto é o Príncipe da Paz. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque deles será o reino de Deus. Quando Pedro tirou a espada e cortou a orelha do soldado, na hora quando vieram prender Jesus, Jesus o repreendeu: guarda a tua espada, porque quem com a espada luta, da espada morrerá. São Francisco de Assis, 1300 anos, 1200 anos depois de Jesus, ele encontrou o sentido do Evangelho e o caminho da imitação de Cristo, pobre, despojado e pacífico. Vinham os frades, vinham as mulheres, vinham os leigos que não podiam deixar suas casas, seus trabalhos, suas famílias. O que podemos fazer para vivermos a perfeição evangélica? E uma das primeiras coisas que Francisco lhes recomendou foi proibir o porte das armas, da espada, do punhal. Era comum naquele tempo
porque era perigoso andar desarmado. E Francisco proíbe aos seguidores de Jesus o porte de armas. Diante das provocações que vêm da cultura da violência, não nos deixemos levar pela mesma resposta, pela mesma cultura, olho por olho, dente por dente. Mas pensemos e cuidemos para nestes desafios, e que são grandes, e que podem a qualquer momento atingir a nós, lembremos o espírito do Evangelho. Somos povo do Evangelho, somos evangélicos, somos povo de Jesus Cristo, manso e humilde de coração. Bem-aventurados, que no mundo da violência promovem a paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.